Olá, como pré-dimensionar uma viga metálica de maneira adequada? E aqui eu estou falando pré-dimensionamento mesmo. Eu não estou falando, pega o vão e divide por 15 é mais ou menos essa altura. Não, isso é chute. Estou falando pré-dimensionamento que vai valer já com base, para você ter uma ideia muito boa do formato, que deve, no caso, até para fazer um orçamento com esse pré-dimensionamento. Só claro, depois tem que ser feita algumas verificações adicionais. Essa é a questão básica. Bom, vamos começar o seguinte. Eu tenho o perfil W. Serve para outras vigas também com algumas modificações esse modelo, na verdade uma modificação, mas vou demonstrar com o perfil W. Todo perfil W vendido na América, tá? Toda a América Latina, Estados Unidos e Canadá, tudo é aço 3,45 tonelada-força por centímetro quadrado. O aço A572, grau 50 ou civil 345, ok? Essa é a resistência dele. Tá? Não tem perfil W vendido na América, fora disso, a não ser que a gente importe da Europa. Ok? A área de um perfil, sabendo que a densidade do aço é 7.850 quilos por metro cúbico e a área de um metro quadrado é 10.000, vai ser o peso dividido por 0,785. E aqui entra a questão, eu quero encontrar o peso, uma fórmula que use peso e altura, porque a fórmula, digamos, a seção base do perfil W é tipo 310, um perfil W normal seria tipo 310 por 21, ok? Ele é altura multiplicado por peso já. Eu vou usar sempre isso aqui como base, ok? Agora entra a questão. Essa é a área, tá? O momento fletor, e isso é uma questão básica que qualquer engenheiro que algum dia planeje começar a falar que pode, quem sabe, estudar cálculo no futuro, tem que saber, é que momento fletor é força vezes distância. Ok, bom. A força que eu tenho aqui no topo, que é a mesma força que eu tenho na base, uma compressão, outra tração, vai ser 0,5 da área, então metade da área está em cima, metade da área está embaixo, porque esse perfil é simétrico, multiplicado pelo FYD, que é a resistência do aço. Ok? A resistência base de uma peça é a área multiplicada, força, né, igual a área vezes pressão. Base primeiro ano do ensino médio, ok? Tá? A gente vai ter algumas verificações adicionais, mas isso é questão básica do nosso limite. Bom, agora tendo a questão comprimento tracionado, tá? Inclusive entra a questão como esse perfil é simétrico, momento fletor positivo e negativo resistido é o mesmo, ok? Agora entra a questão, a força então vai ser 0,5 área, que é 0,5 peso sobre 0,785, que é essa fórmula que a gente tinha visto aqui em cima, multiplicado pelo 3,45, o nosso FY, com a ponderação de 10%, porque eu vou colocar uma coeficiente de ponderação de 10%, que o perfil pode correr um pouquinho e tudo mais. Tudo isso aqui multiplicado vai dar 2, ok? Então, a força que eu tenho no topo inteiro como um todo é 2 vezes o peso, ok? Agora, próxima questão, o D, a altura efetiva, que é a distância daqui de cima até aqui embaixo, ok? O centroide desse T superior aqui, ó, esse T superior aqui tem um centroide e esse T inferior aqui, ó, tem outro centroide. A distância entre os centroides varia pelos perfis, mas os perfis econômicos, que realmente tem um D um pouco menor, tá? Esse é mais leve, já tem um D um pouco menor, eles têm um D de 0,75H, ok? Tá? E o que importa é o D. Então eu sei que eu pego esse 2, multiplico por 0,75H, e eu tenho o que? O momento fletor de projeto resistido com coeficiente de segurança é 1,5 peso vezes altura. Ok? Se eu tirar o coeficiente de segurança para fazer um cálculo base sem coeficiente de segurança, eu tenho 1,5 sobre 1,4 dá 1,07 peso vezes altura. Ok? Como 1,07 é muito próximo de 1, eu corto esse 1,07 e eu falo o quê? O momento fletor resistido de um perfil W é peso vezes altura. Ou seja, eu tenho que suportar um momento fletor de 50 toneladas-força-metro. E minha altura limite é 50 centímetros. Bom, 50 toneladas-força-metro sobre 0,5 metros dá 100 quilos. Então, se eu sei que eu tenho um momento fletor de 50 toneladas-força-metro e minha altura limite é 50 centímetros, eu vou precisar de um perfil de em torno de 100 kg, ok? Essa é a regra. Eu já usei isso aqui para o maior vão que eu venci, foi o meu orçamento base. Como que eu fiz isso? Não foi cálculo complicado, foi um cálculo simples que eu consegui fazer voltando para o escritório, ok? Então eu fui ver uma obra, tá? No caso, um local onde se feita uma obra, que no caso era uma ponte, com
com vão de 35, 36 metros, naquela época eu não sabia ainda, mas hoje eu sei que é 35,20 metros o vão exato lá, tá? Mas em torno de 35, 36 metros. Eu cheguei lá, era uma ponte de 6 metros de largura e a ideia foi, a gente coloca duas vigas, vence o vão de 35,20 metros, no caso o vão que tinha lá entre os dois pontos, e uma laje de concreto em cima. A questão é, eu já estava lá, meu chefe já perguntou, será que tem como, vamos planejar para como fazer esse orçamento, quanto de aço a gente vai gastar? E a questão é, eu consegui fazer isso tranquilamente no carro. Como? Bom, primeira coisa, eu vou ter um peso da ponte em torno de 500 kg por metro quadrado. Eu vou ter uma sobrecarga de mais 500, dá 1. Ok? A ponte tem 6 metros de largura, com duas vigas, vai dar 3 metros para cada metro de largura. 3 metros para cada viga, no caso. 3 toneladas, no caso. Multiplicado por 35 vezes 35 ao quadrado. Tá? 35 ao quadrado é em torno de 1.200. Dá 3.600, divide por 8, eu vou ter 1.800, 450. Ok? Então, 450 no força-metro. Eu calculei isso, tipo, questão de 2, 3 minutos, e falei, no caso, para o empreiteiro, né, que era o meu chefe na época, mas o dono da construtora, eu falei o seguinte para ele: a gente vai precisar de uma viga de 2 metros de altura com 225 kg. Ele falou: meu Deus do céu, uma viga muito pesada. Sim, mas a gente faz isso e já tira o apoio do meio. Eu falei para ele: se você me permitir colocar uma viga de 225 kg por metro, que em 36 metros de viga vai dar umas 7 toneladas e pouco, não era 8 toneladas e pouco, mas vai dar um peso absurdo, mas colocar duas vigas ali de 8 toneladas cada, dá para vencer esse voo. É possível sim tranquilamente vencer esse voo. Cheguei no escritório e na prática a viga que eu tinha estimado 2 metros de altura com 225 kg, no final ficou com 1,92 de altura e em torno de 190 kg, ok? Então foi tipo um chute muito bom, tá? É uma precisão extrema que eu tive ali, tá? Ficou com 8 centímetros a menos em 2 metros e ficou com 190 contra 225, ok? Agora algumas questões aqui, eu vou demonstrar que o perfil W 410 por 38,8 também dá uma questão similar. 41 centímetros, 0,41 metros no caso, vezes 38,8 kg dá 15,9. O perfil real, como eu tenho esse 7% aqui que eu não estou considerando, suporta 17 kg por força-metro. Então é bem próximo, porque eu tenho um pouquinho de segurança sempre trabalhando aqui. Tá? Agora, algumas questões específicas. Isso aqui é para perfil W, aço A502, 345 MPa, ok? Se eu fosse usar um perfil normal, um perfil U, um duplado, coisa do tipo, ok? Ele não tem o mesmo resistência do aço, ele vai ser um aço A36 comum. O que eu vou fazer é, bom, o meu aço é grau 50, o aço A36 é grau 36. 50 sobre 36 dá 1,4, que é o coeficiente de segurança. Então, enquanto que um perfil W normal suporta, o MK dele é peso vezes altura, um perfil de aço comum, o momento ator o momento ator majorado dele tem que ser peso vezes altura. Ok? Tá? Então essa questão. Entendeu? Como que eu sei se um perfil o índice normal é mais eficiente que o perfil W? Bom, como a diferença é 40%, ele tem que ser no mínimo 40% mais alto para garantir a mesma resistência. Ok? Entendido isso aqui? Agora, outra questão. E se eu tenho uma viga composta? Porque no caso daquela ponta, inclusive a viga era composta, não era uma viga simples, era uma viga composta. Ou seja, ela não é simétrica, ela tem concreto aqui em cima. Tá? E eu vou aproveitar o concreto e colocar conectores aqui para garantir que a viga trabalhe junto com o concreto que tem em cima. Eu aumento a altura, reduzo os esforços. Aí, nesse caso, o que vai acontecer é que o cálculo é o mesmo, só uso a altura do topo do concreto até a base do aço. Mas o restante é tudo igual. Ok? Por quê? Porque a resistência na base ainda é igual, ok? O D ainda vai ser praticamente igual, todas as outras questões vão ser iguais, então esse valor final também é igual. Por final, uma outra questão. Significa que a viga é garantido que ela resiste isso aqui? Não! Isso aqui é a resistência que a minha viga tem. Agora, se eu fizer uma maluquice, se eu não travar adequadamente essa viga, se eu não garantir que ela tenha uma resistência à flambagem lateral por torção, flambagem local da mesa, flambagem local da alma, se eu não verificar todos esses efeitos secundários, não verificar a cortante, eu não vou ter essa resistência, vou falhar muito antes. Inclusive é muito fácil
uma viga falhar muito antes disso, você não verificar todos esses efeitos. A questão é, tipo, isso aqui é o máximo, ok? Imagina que você vai viajar de carro. Bom, você tem 12 horas por dia para viajar durante o dia, tá? Você vai viajar só de dia. E você viaja 100 km por hora. Você sabe que, digamos, você consegue viajar 1.200 km, tá? Você vai descontar umas 2 horas para almoço e janta, você sabe que seu limite é 1.000, tá? 1.000 km, 10 horas viajando a 100 por hora. Esse é o limite. Não significa que você vai viajar tudo isso. Se você gastar 4 horas se preparando para sair mais tarde, fazendo mala e tudo mais, você perdeu 4 horas e vai ser muito menos, ok? Se você for viajar com a sogra, cada posto ela quer parar meia hora, vai perder. Então a questão é que esse é o limite de resistência, garantindo que você trabalhe adequadamente, você consegue ele, ok? Agora, se você começar a fazer bobagem, começar a fazer de qualquer jeito, não se preocupar com a resistência real. Como garantir a resistência? Não se preocupar com flombagem lateral, flombagem na mesa, flombagem da alma. Você vai ter uma falha muito antes, mas esse é o limite, ok? A questão é, não tem como eu viajar 10 horas a 5 km por hora e viajar 3.000. É impossível, tá? Esse é meu limite, ok? Se eu trabalhar adequadamente, eu chego nisso. Mas esse é meu limite, eu não consigo passar quase nada disso, tirando meio que esse 7%, quem sabe mais uns 3, 4%, se eu apertar bem e escolher a sessão bem, ok? Mas, um pré-dimensionamento, isso aqui funciona praticamente perfeito, ok? Inclusive, essa fórmula é mais simples, porque essa fórmula também existe nos Estados Unidos, só que como eles usam um sistema imperial, a fórmula tem só um coeficiente adicional, ok? Mas a questão é, pode aplicar essa fórmula tranquilamente, desde que, quando você estiver fazendo orçamento, digamos que você não seja engenheiro, tá? Você é engenheiro, mas você não faz cálculo estrutural, você pode estimar a seção de uma viga assim tranquilamente, desde que depois, no projeto estrutural final, tem um engenheiro que verifique tudo, um engenheiro que entenda de projeto estrutural, garanta que a viga não vai ter uma falha para flombagem lateral muito antes, ok? Tá? E se você tem uma viga, tem uma viga 410 por 38.8, é 16 com o forçamento. Se ela tem menos do que 10 com o forçamento está falhando, é porque você não está usando ela adequadamente. A questão não é aumentar a viga, a questão é use ela adequadamente, ok? E, inclusive a questão é simples. Se você tem um cliente e fala, se baixar a viga, o que acontece? Se quiser reduzir a seção da viga, bom, aumenta o peso proporcionalmente ao que quiser baixar. Quer reduzir a altura pela metade? O peso dobra, ok? É uma fórmula extremamente simples, é uma fórmula extremamente eficiente e funciona tranquilamente desde que você sabe o que está fazendo, beleza? Então, quer saber mais sobre estrutura metálica, como dimensionar, como otimizar, como garantir que a estrutura vai funcionar adequadamente? Eu tenho um curso completo, que o link está aí embaixo no Linktree, de dimensionamento de estruturas metálicas, ok? Se quiser saber mais conceitos de dimensionamento, pré-dimensionamento, conceitos, como otimizar a estrutura e tudo mais, tudo está dentro do curso, ok? Então, por enquanto seria isso e até a próxima.